Olá, me chamo Charles e sou escritor. Após muito tempo sem publicar vídeo algum no canal, venho trazer um novo conteúdo, desta vez com uma novidade para os poucos seguidores que tenho, mas que fico muito feliz em compartilhar, que é um novo livro de minha autoria, intitulado A Porta da Sabedoria. Este livro, que foi escrito dos últimos 3 anos para cá e que eu vim a publicar finalmente este ano de 2025, é um livro que trata da sabedoria de modo geral. E gostaria de compartilhar alguns pensamentos, né, sobre o que seria a sabedoria, o que seria o conteúdo deste livro, e que acho que pode ajudar você. Bem, não seria aparentemente seria uma pretensão da minha parte falar sobre a sabedoria como se eu fosse dono dela, um portador, e pudesse transmitir para outras pessoas. Não é esta a intenção, não foi este o objetivo da escrita, porém, tem sim algo de transmitir uma experiência minha, que no caso é a experiência de todos aqueles que estudam, refletem sobre o papel da sabedoria. E que papel seria este? É de você investigar a verdade do mundo, a realidade do mundo, a realidade da história, a realidade da vida, tal como ela é. E os filósofos, eles nos ensinam a fazer isto. Não é algo fácil, não é algo que, vamos dizer assim, brota espontaneamente, mas exige de nós um esforço. Eu diria que o papel número 1 desse esforço vem da religião, né? Quando você se conecta com Deus, por isso a palavra religião, religare, quer dizer religar com o seu Criador, né? A criatura se religar com o seu Criador. Isto é o que nós chamamos de religião, de fato, né? E a porta da sabedoria, ela parte deste princípio de que a religião ela tem um papel importante, fundamental, na religação do homem com o Criador. Só que tem um porém, nós perdemos esta capacidade de nos conectarmos com o Criador porque nós nos tornamos em criaturas muito imediatistas. E esse imediatismo, ele se transmite até mesmo na nossa inteligência, né? Assim, mesmo querendo, nós pensamos de maneira muito rasa, muito superficial. E o esforço de nos conectarmos com Deus, ele é intermediado por um esforço, eu diria, social, humano, né? Que é a religião. Por isso existem várias religiões no mundo, né? De diferentes tipos, diferentes naturezas. Nenhuma religião é igual à outra, mas elas todas têm no fundo esse objetivo. No fundo, a verdadeira religião, né? Aliás, no fundo, toda verdadeira religião que se preza. O que seria a verdadeira religião? Não é que toda religião, no meu ponto de vista, seja verdadeiro, mas que toda verdadeira religião, ela tem esse objetivo de fundo, que é conectar o ser humano com as suas raízes transcendentais, com o seu Criador. Por isso que este conceito de religião, ele é muito bem formulado no Ocidente e principalmente pelo cristianismo, ou mais exatamente ainda pelo catolicismo, né? Religião, religare, é um termo latino. Mas você pode perceber esse esforço em demais religiões, né? Que não são ocidentais, que são de diferentes origens. O próprio cristianismo não é ocidental, ele é uma religião geograficamente oriental, né? Culturalmente de origem oriental. Mas existe uma coisa interessante. A religião, né, toda religião verdadeira, ela forma sábios, ela forma pessoas estudiosas, pessoas que buscam a realidade profunda. E você percebe esta sinceridade da busca religiosa, você percebe isto, por exemplo, na Grécia Antiga, você percebe isto na China Antiga, você percebe isto no Japão, você percebe isto na Rússia, você percebe isto na Síria, no Egito, em Roma, enfim. Você percebe em vários lugares onde floresceu uma civilização religiosa,
transcendental. Então, a religião é algo natural no ser humano. E partindo desse pressuposto, né, de que a religião ela é algo natural no ser humano, daí vem o papel da filosofia como instrumento humano, né, para poder ajudar o ser humano a encontrar Deus por uma outra via, já não mais pela via religiosa, mas pela via da inteligência. O que não significa que religião e inteligência ou ciência estejam separadas, né? Claro que não. Mas sabemos que a filosofia ela muito ajudou a teorizar as ideias que nós temos sobre Deus, né? A ideia que nós temos sobre o mundo, a realidade em que habitamos. Daí surgiu a filosofia, né? A filosofia, na minha opinião, ela surgiu espontaneamente em diversos ambientes do mundo com diferentes matizes, né? Sobretudo na China e na Grécia. E em ambos os lugares, né, nessas duas civilizações muito distintas, elas floresceram formas de filosofias diferentes e, portanto, sábios diferentes. Mas o que nós podemos concluir de tudo isto, né? Uma coisa interessante é que eu cheguei à conclusão é que sábio é aquele que, conhecendo assim, a profundidade da realidade do mundo em que vivemos, sabe que tudo é ordenado, né, com um propósito transcendente. Ou seja, nada existe por acaso. Nada está aqui por acaso solto, né? Não somos átomos soltos, não somos moléculas sem sentido. Somos seres dotados de inteligência, conectados com o saber divino, né, de uma forma ou de outra. E buscarmos descobrir isto é a porta da sabedoria. E aí que eu quero trazer você para esta conversa. O que seria então buscar a sabedoria, encontrar essa porta da sabedoria? Em primeiro lugar, buscar a sabedoria, encontrar a porta da sabedoria, ela começa com uma seguinte afirmação, né? Tudo o que existe, tudo o que é conhecido, é conhecível, né? O que isso quer dizer? Você, assim como você não existe por um acaso, você existe numa realidade concreta, né? Você nasceu numa família, você nasceu em tal ano, em tal dia. Antes disso, antes da sua concepção no ventre da sua mãe, você não existia como pessoa, portanto, você não tinha consciência. Hoje, contudo, agora que você existe num mundo concreto, numa realidade concreta. Mas tudo isso é possível por quê? Porque o mundo em que você veio, o mundo da onde você surgiu, ele já existia antes. Então, a gente percebe que existe uma realidade no mundo, uma realidade concreta que existe independente da gente aceitá-la ou não. Então, a porta da sabedoria começa aí, na afirmação de que o que é conhecido é conhecível e o que é conhecível deve ser conhecido por alguém. Dessa conclusão, a gente pode chegar a muitos lugares, né? Podemos ir a horizontes muito mais profundos, como, por exemplo, não é possível um mundo onde não exista inteligência. Isso é simplesmente impossível, né? Porque se existe a inteligência, é porque ela já existia antes. Ela já existia muito antes. E porque ela existia antes, permitiu que houvesse inteligência hoje. Assim, eu vou explicar melhor. Calma, não é para você se assustar. Mas pense o seguinte: nós aprendemos nos livros de escola sobre a teoria da evolução que o ser humano, os animais, os seres vivos foram evoluindo de uma espécie para outra, até que em dado momento surgiu o ser humano que é dotado de inteligência. E o próprio ser humano, a sua própria inteligência foi evoluindo ao longo de milhares de gerações até chegar ao estágio atual. Eu sou bastante crítico à teoria da evolução. E, na verdade, eu não acredito na teoria da evolução, tal como exposta por Charles Darwin, né?
um xará meu, mas eu tenho que discordar dele. Não. Aconteceu exatamente o contrário. O ser humano ele nasceu com sabedoria desde o princípio e foi decaindo essa inteligência até ao ponto de se tornar naquele homem que nós falamos, o homem das cavernas. Se o homem das cavernas existiu, pode ser que ele tenha existido realmente, em concreto, né? Os homens que ficaram com medo da terra selvagem e ficaram escondidos nas cavernas, mas esconde aí também um simbolismo que é o ser humano que se recolheu na sua inteligência, na sua conexão com Deus, até o nível de se tornar obscuro dentro da caverna, ou seja, como se estivesse enterrado no túmulo. E é interessante que na filosofia, o mito fundador da filosofia é o mito da caverna, de Platão, em que o ser humano sai da caverna para encontrar a luz da verdade, que é o sol do mundo. Só que no princípio, o ser humano não nasceu na caverna, ele nasceu na luz do mundo, ou seja, Deus, né? Ou seja, a consciência. E é justamente isto que fez com que permitiu que o ser humano tivesse inteligência desde o princípio. Mas essa inteligência ela foi decaindo, até o ponto de se perder. E ela foi ressuscitada em duas formas, na minha concepção, né? Na busca do conhecimento, isto é, filosofia, e desta surgiram as ciências e tudo mais, e por outro lado, a religião também formulando como que seria essa reconexão com Deus. E para mim faz o sentido o seguinte raciocínio: se Deus ele existe, necessariamente ele é a consciência do mundo, certo? Então tudo que existe no mundo é dotado de sabedoria, é dotado de inteligência. Por quê? Porque foi construído por uma inteligência. As pessoas que acreditam em Deus, elas naturalmente chegam a esta afirmação com facilidade. Aquelas que não acreditam em Deus, elas têm uma certa dificuldade de entender isto, porque elas enxergam muitas contradições, né? Eu não tiro a razão delas, elas têm razão nessas contradições. O que elas não têm é muita razão. Ou seja, elas precisam aprofundar um pouquinho mais na busca da razão para entender as conexões do que está falhando, do que elas não estão entendendo. É por isso que eu fiz a afirmação também de que não é possível uma pessoa sábia, verdadeiramente sábia, que não tenha chegado à conclusão de que o mundo é um ser concebido na inteligência, feito por um ser inteligente que transcende este mundo, necessariamente. E isso pode chocar alguns, pode levar o preconceito de alguns a fazer essa afirmação, como assim? Não é possível pessoas que não acreditam em Deus serem pessoas sábias? É isso que você está dizendo? E eu digo e afirmo, sim, não é possível. Por quê? Se a pessoa ela não chegou à conclusão da existência de Deus, é porque sequer ela percebeu a profundidade do mundo em que ela vive, as conexões da existência deste mundo com o que está além deste mundo. O que está além deste mundo? As motivações vocacionais do mundo, de cada coisa que existe, demonstra, assim, por evidência, de que o mundo foi criado com inteligência e com propósito. Agora vamos assim pensar, não vamos pensar no mundo, né? Porque talvez o mundo seja muita coisa para as pessoas. Vamos pensar assim um pouco menos. Vamos pensar assim, este celular com que eu estou gravando agora não é uma câmera profissional. Esse celular foi criado com um propósito. Que propósito foi esse? Em última instância, esse celular foi produzido com o propósito de me servir, inclusive, mas não somente para fazer esta gravação. Mas também esse celular ele serve para fazer cálculos matemáticos, ele serve para eu mexer em redes sociais, ele pode servir para outras pessoas, ele pode servir para fazer uma chamada de emergência, pode servir para eu me comunicar com pessoas, enfim, ele tem inúmeras funções acopladas a ele, né? O próprio celular ele é uma evolução histórica
Porque lá no princípio, o celular, o que que era? Um telefone para fazer ligação, né? Chamada e receber mensagem, somente. E o celular foi evoluindo, né? Recebeu muitas e muitas funções. Mas quem é que deu essas funções para o celular? O celular já nasceu com elas? Ele mesmo foi se evoluindo naturalmente? Não. Foi o ser humano que fez isso, mas o ser humano já tem inteligência para fazer isto. Então, nós percebemos aí que a inteligência, ela precede o objeto que ela vai criar, não é mesmo? Do mesmo modo é o mundo, cada coisa que existe no mundo, eles possuem inteligência neles. Você percebe a existência de uma inteligência por trás de cada objeto, por causa das suas funções, da sua harmonia com todo o resto? Por quê? Muito antes deles terem sido criados, eles já tiveram uma inteligência muito profunda por trás, que é a inteligência criadora, né? Essa inteligência criadora foi conferindo funções. Existem coisas na natureza que nós até hoje não entendemos direito as funções, mas, no entanto, elas estão lá. As coisas estão lá. A pedra que você considera inútil está lá exercendo uma função misteriosa que você não conhece, mas ela está lá, executando uma função misteriosa. E essa função misteriosa, quem é que deu para ela? A própria natureza? Sem inteligência? Isto é impossível. Seria como, sei lá, você acertar na loteria sem jogar na loteria. Pode acontecer uma coisa assim? Eu acho que não. Por mais que eu torça para ganhar 100 milhões, 200 milhões na Mega Sena, eu acho que eu não vou ganhar porque eu não jogo isto. Então, do mesmo modo, eu diria que o universo nele não vai ser inteligente, criar coisas inteligentes, sem que ele tenha uma inteligência que transcenda o próprio universo. Por que transcender? Veja só, faça outro exercício também. Você já percebeu que o ser humano é uma criatura complicada que vive num mundo onde ele não se adapta, né? Se faz calor, nós sentimos calor e queremos fazer coisas para adaptar esse calor. Se está frio, nós sentimos frio e queremos fazer coisas para adaptar esse frio. Simplesmente nós não fomos feitos para a natureza e nós criamos coisas para sobreviver a ela. Por que que a natureza, em vez de criar o ser humano com todas essas limitações, não criou o ser humano sem essas limitações? Por exemplo, por que não criou o ser humano para que surgisse um casaco de pele com pelos e tudo mais, não sentisse frio no inverno, simplesmente quando começasse a esfriar? Não surgiu tal criação da natureza. Então, quer dizer, a natureza é limitada. Por que que não aconteceu também em vez de o ser humano ter que criar a sua casa, construir tijolos, porque já não nasceram os tijolos prontos para fazer a casa e a gente não precisar construir? Por que que as casas já não existem naturalmente, né? Cada ser humano que vai nascendo vai surgir na casa. Então, quer dizer, essa é uma limitação do universo. No entanto, o universo deixou aí os materiais necessários para que o ser humano, com sua inteligência, invente uma casa. E o pior, invente uma casa segundo o seu gosto, porque a casa que eu imagino construir não vai ser igual à sua. E, no entanto, uma casa não é só para morar? Se a casa é só para morar, não precisa que a minha casa seja diferente da sua. Poderia ser igual, poderiam ser todas casas quadradas, sei lá, uma casa quadrada exatamente daquela forma, sem variação alguma. Por quê? Porque a função de uma casa é você estar dentro, se proteger da chuva, né, do vento, e enfim. No entanto, não é assim que acontece. Então, quer dizer, grave falha da natureza. A natureza não criou o ser humano perfeito, a natureza não favoreceu o ser humano, oferecendo as coisas que o ser humano quer. O ser humano simplesmente transcende a natureza. Então, você quer prova maior de que o ser humano, a própria existência do ser humano, transcende a natureza do que esta? Poderia dar inúmeras, mas isto eu acho que fala por si só. Nós somos seres problemáticos. A verdade é esta. E nós somos problemáticos porque nós temos inteligência. E nós temos inteligência porque precisamos entender a razão das coisas e transcender cada uma delas, inclusive transcender a natureza. Um ser humano que fosse guiado como um cachorro, se comportasse como um cachorro, seria visto como um ser humano animalizado que está abaixo do que ele poderia ser.
Não é assim que nós enxergamos? E, no entanto, não é assim que acontece quando vemos um ser humano, sei lá, engravatado, todo bem vestido e falando vários idiomas, se comunicando bem com as pessoas, ensinando algo, falando algo interessante, enfim. Um ser humano assim, você olha, admira e você diz: esta é uma pessoa que está se comportando como uma pessoa, está se comportando como gente. Então, quer dizer, existe uma diferença aí. Quanto mais o ser humano se comporta como um semelhante aos outros animais, as outras pessoas não veem com naturalidade, veem que ele está abaixo do que deveria ser. E isso é o que acontece, lamentavelmente, por exemplo, com os usuários de drogas, né? Infelizmente, eles se comportam de maneira abaixo do que deveriam ser. Do mesmo modo, quando vemos uma pessoa viciada que não consegue vencer alguns vícios, né? Por exemplo, do álcool, são pessoas que elas estão aquém do que elas poderiam ser, né? Elas estão escravas de coisas que estão aquém da sua inteligência. A sua inteligência deveria ser capaz de ter esse autocontrole. Então, o que acontece? O ser humano é um ser complicado. E a existência de coisas como a religião, a filosofia, a descoberta da beleza, né, da existência da beleza como uma realidade transcendente, é uma coisa que faz parte do ser humano, porque ele é uma criatura transcendente, transcende o mundo. Assim como a inteligência que rege o universo transcende o próprio universo. E então, neste livro, A Porta da Sabedoria, se você der uma lida nele, você vai perceber que chegar à conclusão sobre a consciência universal, sobre a confissão do saber, são coisas importantes para a vida de todo ser humano. Não é uma coisa limitada a uma pessoa e outra, a um estudioso e outro. Não, a porta da sabedoria, ela é, vamos dizer, a porta de entrada de toda a inteligência humana, para que o ser humano seja ser humano. Nós todos somos chamados a exercitar a nossa inteligência com sabedoria. E como fazemos isto? Passando pela porta da sabedoria. Se você quer saber mais o que é a porta da sabedoria, convido que você leia o livro A Porta da Sabedoria, de minha autoria, que fiz com muito carinho, mas também com muita aflição, porque passei por muitas dificuldades para escrever esse livro, dificuldades de diferentes naturezas, inclusive do próprio saber, né? Sim, saber discutir o que seria falado num livro desse tipo é algo, vamos dizer assim, complicado, é algo desafiante, né? Desafiador. E as pessoas, em geral, elas não se interessam por esses assuntos, elas se interessam por uma coisa muito bem mastigada, né? Uma coisa assim muito mastigada, muito bonitinha. Eu não gosto de usar palavras bonitinhas, palavras, vamos dizer assim, palavras agradáveis, palavras clichês, como se tudo fosse tão simples. Não, não é tudo assim tão simples. Não é tudo assim tão simples como a gente gostaria. Mas, a partir do momento que a gente começa a admitir que todos nós queremos encontrar, né, a verdade, as coisas se tornam mais simples. E vai se tornando mais e mais simples. Até o ponto de que raciocinar coisas como a existência de Deus tornam-se coisas simples. Por quê? Porque nós já passamos muito por esse exercício. Em próximos vídeos, se Deus quiser, farei novos vídeos falando sobre a porta da sabedoria, falando sobre problemas que tive para escrever esse livro, dificuldades, né, dificuldades cognitivas mesmo que eu tive para escrever esse livro e como que eu fui vencendo essas dificuldades e como que é importante para o nosso mundo de hoje esta busca contínua e a admissão de que a verdade existe. A verdade não é subjetiva,
A verdade ela é objetiva e ela fala a nossa inteligência, né? Não somos nós que manipulamos a verdade, mas a verdade é que vai nos encontrando e nos moldando. Espero que você fique bem e te aguardo até o próximo vídeo, certo?